Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. Olá e seja muito bem-vindo. Uma delegação de senadores e deputados foram à ONU, segundo o senador Eduardo Girão, para alertar que no Brasil não existe mais democracia. A delegação formaliza hoje ao embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França, uma denúncia de escalada de arbítrios e abusos em curso no nosso país, que tem presos políticos, jornalistas, empreendedores, religiosos e até parlamentares censurados e perseguidos. Como explica o senador, o documento é assinado por 52 congressistas e tem cerca de 50 páginas. Veja. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, quinta-feira, dia 20 de julho, eu sou Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante com o embaixador Sérgio França Danesi, que é o chefe do escritório do Brasil na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos, né? Então, nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, né? Porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos indo, obviamente, com as expensas aí do nosso bolso, né? E sem custo nenhum público, mas não podemos adiar devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos, a começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento crianças, idosos, até anteontem autista preso mais de 6 meses, semana passada uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã, né? Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo e nós relacionamos num documento aí de mais de 40 laudas, né? E vamos entregar para o conhecimento do mundo. Eu acho que não temos mais o que esperar, porque o Brasil, infelizmente, passa por tudo, menos uma democracia que a gente vive. Então, como tem o nosso patrono do Senado, né, que é Rui Barbosa, que diz que a pior das ditaduras é a da toga, é a do judiciário, porque ninguém tem a quem recorrer, e a gente está vendo um alinhamento dramático do Poder Judiciário no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, com o governo federal. Então, nós temos que levar isso para outros países. E não vamos parar, né, para que a verdade possa triunfar e o direito das pessoas sejam respeitados. Quem errou, quem danificou o patrimônio público deve pagar, seja de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, quem quer que seja. É por isso que existe uma CPI do parlamento, que embora esteja sendo vergonhosamente blindada pelo governo Lula, né, não está deixando a gente investigar, ocupou uma CPMI que não queria que existisse de jeito nenhum, inclusive colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento notório da minoria, da oposição, mas ali é que é o espaço para a gente fazer a investigação e cobrar punição. Mas o que a gente está vendo no Brasil é outra coisa, menos democracia. E é por isso que nós precisamos, pela violação, inclusive, de acordos internacionais, civis e políticos, né, que o Brasil é signatário, nós vamos fazer essa denúncia. Deus abençoe, muita paz e que a justiça e o bom senso triunfe na nossa nação. Da paz. Até o presidente do Brasil, que diz ser democrata, está ultrapassando todos os limites de uma democracia. Ora, ainda durante sua viagem à Bélgica, essa semana, ao se referir ao suposto caso de ofensa e agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seu filho,
Lula disse que é preciso punir severamente as pessoas que supostamente transmitem ódio, como o cidadão que teria agredido o ministro do STF no aeroporto de Roma. Lula ainda afirma que o suposto agressor é um animal selvagem e não um ser humano. E vai além, utilizando termos agressivos e ainda mais graves. Ele diz que essa gente que teria renascido no neofascismo tem que ser extirpada e que vai ser muito duro com essa gente. Veja a fala do presidente. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. O termo extirpado tem o mesmo significado de eliminar, dizimar, destruir, acabar com, aniquilar ou morto pela raiz, e foi utilizado inclusive pela Alemanha nazista quando da terrível perseguição e genocídio de judeus, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que Lula já havia utilizado este mesmo termo em 2010, no último ano do seu segundo mandato como presidente da República, quando disse que o DEM deveria ser extirpado. Na época, o partido, atual União Brasil, era presidido pelo ex-deputado federal Rodrigo Maia, que fez a seguinte declaração ao jornalista do Estadão. É uma declaração de uma pessoa que mostra um certo desequilíbrio, uma pessoa que coloca para fora, neste momento, todo o seu viés autoritário, relembrando aí os piores momentos, até usando a forma como a Alemanha nazista tentou extirpar os judeus. Vale lembrar também que o presidente está cego pela antipatia. Ele nem percebeu que o suposto agressor de Moraes já compôs a chapa com o PT. Roberto Mantovani Filho, envolvido em confusão com o ministro do Supremo Tribunal Federal, contou com o apoio do presidente Lula para disputar a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, nas eleições de 2004. O então candidato divulgou fotos ao lado do petista e um santinho estampando o lema: com Mantovani, o presidente Lula apoia o crescimento de Santa Bárbara, e o candidato a vice foi indicado pelo PT. Lula até despachou uma estrelada comitiva para o município, entre eles o influente José Disseu.